Quero estar deixando uma palavra para você que falou muito comigo. E eu creio que vai falar com você. Que está em Mateus 14, 22. Ela é conhecida. É quando Pedro anda sobre as águas. Acompanha a leitura. Diz assim, Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo se despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado ou açoitado, como dizem algumas versões, pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!", gritando de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: "Senhor, salva-me." Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Amém? Eu já quero começar aqui do final, que nós vamos iniciar essa leitura observando que Jesus ele dá uma ordem já com uma certeza, falando: entre no barco e passe para o outro lado. Eu quero te dizer, meu amado, que você vai chegar no final. Como diz mesmo o apóstolo Paulo, vamos combater o bom combate, vamos acabar a nossa carreira, guardar a nossa fé, nós vamos chegar até o final. Porque Ele nos prometeu que estaria conosco, Ele prometeu que estaria contigo, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós temos que nos atentarmos a alguns trechos dessa passagem aqui. E eu quero trazer para a nossa vida, para que Deus ministre os nossos corações. Nós vamos observar que a Bíblia diz que antes de Jesus ir ao encontro dos discípulos, quando eles já estavam a uma certa distância, as ondas já estavam açoitando o barco, o mar já estava agitado. O que Deus falou comigo nesse momento? Eu quero fazer algumas perguntas para você, mediante a esse trecho da passagem aqui. Eu conheci uma pessoa e eu vou me casar, cara. Eu vou dividir a minha vida com ela. Eu quero perguntar para você que está casado: a vida dois, ela é fácil? Dividir ali, o mesmo teto, tendo aquele ajuste de linguagem, aquele dia a dia, ele é fácil o casamento? E com certeza você deve estar falando: não, a vida dois, ela não é fácil. E eu faço então uma pergunta para você que está na faculdade, que está se formando ou que se formou. Eu falo para você: eu quero entrar na faculdade, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero fazer educação física, fazer a faculdade, me formar, ela é fácil? E com certeza você que já trilhou esse caminho ou está trilhando, está falando: não é fácil. Então eu quero fazer uma pergunta para você, cristão. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero entregar minha vida, eu quero
ter uma mudança de mente, eu quero seguir esse caminho. Esse caminho, a porta é larga ou ela é estreita? O mundo nos traz aflições ou não? Com certeza você deve estar pensando em alguns momentos no que você já passou, em algumas coisas que você já ou está passando e está falando, não é fácil. Não é fácil. Então, para você então que está buscando uma promoção, para você que está numa empresa e está querendo crescer nela, eu quero crescer, cara, eu quero crescer uma empresa, é fácil? Então não é fácil crescer numa empresa. Então eu falo para você, empresário, eu quero abrir um negócio, eu quero iniciar algo, eu quero ter o meu próprio negócio. E eu estou fazendo essa pergunta para você. É fácil abrir um negócio? Ser bem sucedido é fácil? E você que está nessa peleja aí, vendo agora, né, dia 15, como vai pagar os funcionários, contador, enfim, toda aquela burocracia, você deve estar olhando para mim e falando, não, nem entre nisso, não é fácil. E o que eu quero dizer? Que antes mesmo de Pedro descer e andar sobre as águas, o mar já estava agitado. Antes de eu iniciar em qualquer um desses processos que eu citei aqui e te fiz a pergunta, as águas já estão agitadas, não são fáceis. E pense, não começou quando você entrou, já estava agitada bem antes, porque se nós queremos algo nessa vida, meu amado, é através de luta. Não é fácil ter conquistas, não é fácil ter família, não é fácil as coisas, as ondas já estão agitadas. As ondas já estavam agitadas antes mesmo de Pedro descer. Antes mesmo de eu dizer sim naquele altar, as ondas já estavam agitadas. Não é fácil ter vida a dois, não é fácil. Não é fácil. Então o que Deus falou comigo nesse momento, falando, ei filho, você está pensando que o sofrimento é exclusivo? Só porque você iniciou algo, que daí o sofrimento começou? Não, as ondas já estão agitadas antes mesmo de você entrar nessa. Mas em Apocalipse 21:4, se não me falha, diz que vai chegar um tempo que toda dor, toda lágrima, morte, enfermidade, essas coisas, elas já não nos atingem mais, porque nós vamos estar lá na glória com o Pai. Mas aqui, meu amado, as ondas já estavam agitadas. Só que daí a Bíblia vai falar que Jesus vai ao encontro deles, eles acham que é um fantasma a princípio, e aí Pedro olha e fala assim, e ele se revela para os seus discípulos, fala, não é um fantasma, sou eu. E aí Pedro diz, Senhor, se é tu, então me manda ir contigo sobre as águas, me faz andar nesse milagre. E aí Jesus fala, vem. Só que há uma diferença, que Pedro, ele toma a iniciativa. 11 ficou porque os discípulos eram 12. E o que eu quero te dizer, meu amado, que muitos que deveriam descer do barco, mesmo com as ondas agitadas, e constituir a sua família, não tem coragem. Muitos que ficam só sonhando, não, ano que vem eu entro na faculdade, não, ano que vem eu entro, porque agora eu não tenho dinheiro, porque isso e aquilo, não tem coragem de descer do barco. Muitos que têm que às vezes abrir mão de
de um tempo para poder trabalhar, de poder fazer algo para poder crescer na empresa. Acabou. Não quero isso. Muitos não teve coragem de falar assim, não. Se for tu que está falando, Pai, manda eu ir. Eu vou, Pai. E ao contrário de muitos, meu amado, mesmo com o mar agitado, você desceu. Você entrou na faculdade. Você disse sim naquele altar, cara. Eu não tinha condições nenhuma de ter família. Eu não tinha condições nenhuma, cara. Todo mundo é magoado. Por conta de ser usuário, de não ter um pensamento ali, certo? Sabe? Legal. Mas chegou um momento que eu falei, Pai, se é tu, Pai, então me manda aí sobre as águas. Eu vou descer. E assim foi, hoje eu tenho família, cara. Eu desci do barco. Eu desci e agora eu tô pensando em um milagre. Você desceu do barco, cara, agora você tá aí. Você tá na faculdade. Você desceu do barco. Mesmo com as ondas agitadas, você desceu do barco. Porque a Bíblia não diz que quando Pedro desceu do barco, o mar estava calmo. Não. A Bíblia fala que o mar estava açoitando o barco e Jesus apareceu e mandou Pedro descer. E Pedro desceu. Eu aceitei mesmo sabendo que não era fácil. Eu tive coragem de pisar no milagre. Eu sou um milagre. Alguns chamam o milagre que anda, né? Porque pela vida que eu tive, meu amado, pelas escolhas que eu tive, tá aqui hoje fazendo esse vídeo é um milagre. Você está andando sobre as águas. Eu estou andando sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Pedro desceu do barco e começou a andar. Assim como eu e você. Começou a ir para a faculdade, que da hora. Família. Trabalho. Empresa, né? Que legal. Contratou o primeiro funcionário, isso e aquilo. Pô, que bacana. Olha, consegui alugar um ponto. Uau, você está andando sobre as águas. Mas ei, meu amor. Aí chega um momento de nossa vida que nós começamos a deixar de olhar para os nossos pés que está pisando sobre as águas e começamos a olhar as ondas do nosso milagre. Pedro começou a olhar as ondas do seu próprio milagre. De vez ele olhar e falar, uau, eu estou pisando sobre as águas. Não existiu ninguém que pisou sobre as águas. Eu estou pisando sobre as águas. Não, ele parou de olhar para o seu milagre e olhou para as ondas do seu milagre. Nós estamos nos afundando nas ondas do nosso próprio milagre. Porque quando eu deixo de olhar para os meus pés e falando, cara, eu não deveria ter família. Se eu tenho família é porque é um milagre. E eu começo a olhar as dificuldades do casamento. Eu tiro os olhos do meu pé e falando, cara, não, aqui é um milagre eu estar aqui. E eu levanto e só fico, cara, como é difícil ser casado, que mulher chata, nada dá certo, isso, aquilo. Quando você tira os olhos dos seus pés e começa a olhar as ondas dos seus milagres, a gente começa a afundar, começa a querer ir embora de casa, começa a querer fechar a empresa. Nossa, agora é contador para pagar isso e aquilo, e aí você só começa a olhar as ondas do seu milagre. Mas aí, o mar já estava agitado. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas se você voltar os olhos para o seu pé e falar, cara, é um milagre que eu estou aqui nessa faculdade, é um milagre que eu entrei
entrei nessa faculdade. Que é difícil, lógico que é. Mas nós não podemos olhar só para os problemas e esquecer aonde o nosso pé está pisando. E aí começa a vir a ingratidão, e aí começa a vir tantas coisas. Nós esquecemos do milagre e vemos só os problemas. E aí começamos a afundar dentro do nosso próprio milagre. Abandonamos faculdade. Deixamos família para trás. Empresas, sonhos, tudo aquilo que você já estava pisando e andando. E você tirou os olhos do seu pé e começou a olhar só as dificuldades. Outra hora que você teve coragem, cara. Você teve coragem mais do que muitos que ficaram no barco, que nem iniciaram, você desceu, você começou a andar. O mar já estava agitado. E você já estava andando. Mas esqueceu que estava pisando em um milagre. E começou a olhar só as ondas do seu milagre. E está cada vez mais se afundando, se distanciando. Só que hoje, como a Bíblia diz, quando Pedro falou, Jesus salva-me, a Bíblia diz que foi imediatamente. Imediatamente. Como diz em Efésios, Deus, Ele é rico na sua misericórdia. E se hoje você está se afundando, cara, esqueceu que você estava pisando em um milagre, está se afundando nas ondas do seu milagre. Se você clamar, falar, Senhor, salva-me, Pai. Eu quero afundar no meu milagre. Eu quero olhar de novo para os meus pés, Pai. E saber que tudo isso que eu estou vivendo é um milagre. E o Senhor me garantiu que eu ia passar para o outro lado e eu vou chegar até o final. Eu não vou me afundar aqui no meio, Pai. Imediatamente, porque Ele tem compaixão. Ele está pegando em suas mãos hoje, está te puxando para cima, meu querido. Está falando, ei, esse milagre era para você andar, não se afundar. Esse milagre era para você viver, chegar até o final, não ir. Eu estou contigo. Porque Deus, Ele tem compaixão de nós. Sabe, eu entendi um pouco isso porque teve um momento da minha vida que eu faço um videozinho com meu filho e a gente tira fotos, enfim. E aquilo, e meu filho é um milagre, muitos aqui sabem da história, ele nasceu prematuro, ficou na UTI, quase se foi. Mas Deus soprou. Isso já veio de uma gravidez complicada, que quase minha esposa perde ele. E ele é um milagre. Só que é difícil, às vezes, parar tudo para fazer um videozinho, para fazer aquilo. E aí eu estava vendo só as dificuldades do meu milagre, porque meu filho é um milagre. E eu falei para ele, filho, vamos parar de fazer isso, filho. E ele, 4 anos de idade, meu amado. E ele fez uma pergunta para mim, e ele falou, por que você quer parar, pai? O seu pai não brincava com você? Eu tenho um vídeo dele, eu gravei, eu falei, uau. E aí, ali, eu não, sabe, estava ocupado, e eu respondi para ele assim, rápido, falando, filho, o meu pai até brincou comigo, mas em um determinado momento da vida, ele foi embora, filho, e o pai não conviveu muito com o pai dele. E os olhos dele cheios de lágrimas, e ele ficava perguntando, pai, mas por que ele foi embora? Ele não te amava? E aí ele falava, e quem colocou desenho para você? Quem colocava desenho para você? E quem colocava comida para você? Quem fazia as coisas para você?
E eu fiquei sem saber o que responder para aquela criança de 4 anos fazendo aquela pergunta. E ele falou: você ficou triste? Sua mãe ficou triste? Seus amigos ficou triste? Dentro ali do conceito. E a única pergunta que ele falava é o porquê ele fez isso. E naquele momento, meu amado, o meu coração se encheu de compaixão. E eu falei: filho, eu vou gravar vídeo com você, filho. Eu vou gravar vídeo, a gente grava vídeo, a gente faz o que tiver que ser feito. E a Bíblia diz que eu, sendo mal, sei dar coisas boas para ele. Pensa o Senhor, cara. Então, se você está se afundando no seu milagre, cara, sabe, nas ondas do seu milagre, porque não vai ser fácil mesmo. E se você clamar hoje, o Senhor falando: Senhor, salve-me, eu não quero me afundar no meu milagre. O coração dele vai se encher de compaixão, cara. Ele vai pegar você, cara. Independente se você errou, se você não errou, cara. Ele vai estender a mão, vai te pegar e vai falar: filho, vem. Vem comigo. E a Bíblia diz que quando eles voltam para o barco, quando os discípulos olham aquilo que ficaram falando: uau, verdadeiramente esse é filho de Deus. Porque quando eles verem você, cara, andando sobre as águas, chegando até o final, o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, meu querido. Eles vão olhar e vão falar: uau, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, porque olha só, ele está andando sobre o milagre, independente se é difícil, independente das ondas, ele olha para o pé e ele segue adiante. Eles vão ver Cristo em você, irmão.